bem-vindos a mais um Papo de Líder. Fala, gente boa! O Papo de Líder de hoje é com Marcelo Santos, pastor da Igreja Batista da Graça, em São Paulo, casado com Cláudia, pai de Tainá e Lucas, já é pastor há 25 anos. É coordenador do Conexão DNA em São Paulo, capital, docente do Instituto Haggai e do Perspectivas Brasil, professor e escritor. Seja bem-vindo, Marcelo. Eu que agradeço. Alegria, meu amigo, estar com você aqui nesse lugar tão especial, nesse espaço tão especial, onde já passou tanta gente boa, né? Amigos e colegas queridos, e uma alegria estar com você, um cara de Deus que inspira, sua caminhada inspira a gente. Privilégio, estamos aqui para dividir e aprender juntos. Que bom, cara. Tenho certeza que vai ser um tempo precioso e você vai poder compartilhar e contribuir com a gente com sua experiência aí na caminhada de liderança e pastoral. Amém. Beleza? Então, para a gente começar esse bate-papo aí, eu gostaria de saber, cara, há quanto tempo você lidera, quando que você se sentiu impelido por Deus para começar a pastorear? Bom, Davi, eu acho que eu sou pastor há 25 anos, mas, na verdade, essa coisa da liderança, quando eu volto no tempo, assim, veio desde a minha adolescência, né? Eu me lembro, no momento da minha vida, quando eu fui para a primeira igreja batista de Niterói, houve uma mudança radical na minha vida, quando meu pai saiu de casa, nós mudamos de vida, eu, minha mãe e o irmão mais novo, tivemos que mudar de cidade, começar tudo de novo, enfim. E nesse processo, nós fomos para uma igreja nova, uma igreja muito grande, a primeira igreja batista de Niterói, na época lá da década de 80, do século passado, caramba, que troço pesado, né? Mas, enfim, dos anos 80, nós mudamos e era uma igreja muito grande, etc. Eu comecei a fazer parte desse coral de adolescentes e, com o passar do tempo, eu comecei a me identificar com essa história de liderar, de influenciar pessoas. E até onde me vem a memória, eu fui presidente desse coro de adolescentes, comecei a trabalhar com liderança, comecei a gostar disso, né? E a partir daí foi um crescendo, né? A nível associacional, dentro da igreja e outras áreas. Recebi o chamado para o ministério dentro desse processo de liderar jovens e adolescentes. Fui para o Seminário do Sul, em 1991. Foi uma luta pesada. Eu fiquei 2 anos aí lutando com Deus. E eu digo para a turma, eu brinco, né? Eu sou carioca, então eu tive que sair daí de Niterói, morava em Niterói, e vim para São Paulo. Eu não conhecia nada de São Paulo, num retiro vocacional, num seminário que tem aqui, passar um final de semana. Eu falei para Deus, se esse negócio é para valer, isso não é coisa da minha cabeça, maluquice, porque para ser pastor eu não tenho vontade de ser, não quero ser. E se você está me chamando para esse negócio aí, você vai ter que mostrar para mim. E foi interessante porque aquele final de semana todo, eu fiquei ali, o PV, o Palavra da Vida, retiro vocacional que tem lá no feriado, de 1 e 2 de novembro de 1990, eu lembro até hoje. Cara, quinta-feira à noite nada, sexta-feira dia inteiro, noite nada, sábado, e terminava sábado à noite. Eu me lembro como se fosse hoje, né? Eu, desse jeitão cariocão, meio que me conhece sabe que eu sou, enfim, sou eu o tempo todo. Eu dizia para Deus, esse negócio de pastor, eu sou boca de graxa, eu falo o que eu penso, eu gosto de andar de calçadinho, de blusa de malha, na época cabeludão, na época dos mullets, os mais novos devem saber o que é isso, mas usava, era juiz de futebol, árbitro de futebol, enfim. Cara, eu falei, esse negócio não vai funcionar como pastor. Eu acabo com a igreja acaba comigo. Não sei. E o que foi legal, Levinho, é que na última noite, eu lembro como se fosse hoje, né? Uma peça que os seminaristas lá fizeram e contaram a história do Jim Elliot. Eu lembro como se fosse hoje, eu nunca tinha ouvido falar, e contaram toda a história. Vale a pena você que está com a gente ir atrás aí na internet, vale a pena conhecer a história do Jim Elliot, missionário lá dos Alcas. E uma frase, né? Eu não vou contar a história aqui para a gente ganhar tempo, mas é marcante, mas uma frase que ele tinha, isso entrou no meu coração. Ele diz, não é tolo aquele que abre mão daquilo que não pode perder, como é que é? Aquele que não abre mão daquilo que não pode reter para ganhar aquilo que não pode perder. Né? Então, ele diz, não é tolo. Aquele que abre mão do que não pode perder para ganhar aquilo que não pode reter, aquilo mexeu comigo e disse, espera aí, não é tolo, não é loucura, não é idiotice. Aquilo entrou no meu coração de um jeito que eu falei, não, tá bom, Deus, entendi, é isso que o Senhor quer. Eu voltei para Niterói com a convicção, e aí foi uma mudança radical. Eu pedi demissão, eu trabalhava numa agência de viagens, porque eu disse, eu já me conheço, se eu for fazer esse negócio de seminário, não tem nada contra quem faz à noite, mas era o meu jeito, eu já me conhecia, eu joguei aberto com Deus. Se eu vou fazer seminário à noite, eu vou fazer, vou passar, vou ter um certificado, e você é um pastor meia boca que vai ganhar sustento. Eu preciso aprender a depender do Senhor.
Então, eu tenho que fazer seminário de manhã, eu tenho que ser seminarista e depender, assim, de igreja, de Deus, eu tenho que aprender esse negócio, porque eu sei, eu já me conheço, carioca, eu vou passar no seminário, eu vou arrumar uns convites, eu falo legal, e eu preciso passar por esse processo. Aí foi uma mudança radical. Eu abri mão do meu trabalho, pedi demissão, a igreja onde eu estava, ela não quis me adotar no seminário, ele botou com as condições que eu não concordei, eu falei, eu preciso fazer um seminário de manhã e morar no internato. Eu preciso aprender a depender de Deus, porque eu tinha grana, assim, nunca fui rico, mas trabalhava, era um moleque de 20 anos, tinha uma grana que para mim resolvia a minha vida. Foi um período muito duro, né? Assim, para resumir a história, eu abri mão do emprego, a minha igreja, durante 6 meses, ela disse, não, se você não fizer aqui onde a gente quer que você faça, você se vira, nós não vamos te ajudar em nada. Falei, tá bom. E eu fui para o seminário, onde eu tinha entendido que Deus queria que eu me preparasse, fiz o vestibular, fui para lá, eu fiquei 6 meses. Eu lembro que eu conversei com a minha mãe, ela falou, vou te ajudar no que eu puder, mas a situação toda que a gente vivia, ela não tinha condição de bancar. E eu passei 6 meses, foi a primeira experiência minha com Deus de dependência, né, como líder, vivendo de apitar futebol. Né? Eu tinha um pouco de grana guardada, mas que não deu nem para 2 meses, e eu pagava minha mensalidade. Você chegou a ser juiz profissional, é isso? Isso, eu fui juiz da Federação de Futebol do Rio, né? Apitava jogos, cheguei até o juvenil, tem toda uma escala, comecei com o infantil, sou formado pela Federação de Futebol do Rio, e estava aí numa caminhada como a turma faz, né? Era novo ainda, sempre gostei de futebol, sou apaixonado por futebol até hoje, e era um dos sonhos que eu tinha. Então, nesse tempo, os 6 primeiros meses, eu sobrevivi de apitar partida de futebol, tanto da federação quanto de empresas, etc. Eu apitava jogo quase todo dia para poder comer, para poder pagar mensalidade, estudava de manhã, os jogos geralmente era à noite, e foi um tempo muito especial de Deus, assim, algumas coisas engraçadas, né? Tinha dia que eu tinha aula, eu lembro até do querido, saudoso professor Roberto Alves de Souza, uma passagem interessante, que tinha uma prova de Novo Testamento, e na véspera à noite eu fui apitar um jogo que o negócio não deu certo, aí em Campos, inclusive, acho que do Americano. Cara, eu saí, o negócio fechou o tempo, eu não consegui sair de Camburão de madrugada, a polícia levou meu carro lá para onde era, não sei se ainda é a rodoviária que é fora da cidade ali. O negócio foi estreito demais. Eu cheguei 4 horas da manhã, morava no internato do seminário, não tinha condição. E aí eu conversei com o professor Roberto, ele sabia, eu cheguei 10 horas, falei, professor, não tem condição. Ele falou, cara, não, você faz a prova depois, enfim. Aprendi a depender de Deus, porque teve deu ter um pacote de bolacha, né, que em São Paulo agora de biscoito para comer, cara. Não tinha. E depender mesmo da fidelidade de Deus. Eu vou dizer isso aqui, não recomendo que ninguém faça, mas eu não tinha grana para voltar para casa. O seminário era na Tijuca, na Tijuca. Então eu fazia parte dos clãs. Quem eram os clãs? Eram os clandestinos, que moravam escondidos no seminário. Então, os caras que moravam no internato, tinha um colchonete lá, que eu botava no quarto dos caras, porque eu não tinha grana para ir voltar. Então, eu dormia lá, enfim, depender de Deus. E uma experiência que marcou nessa coisa de liderança, de Deus foi me forjando como líder, foi quando, na época, né, o pessoal mais novo também não sabe o que é carta, mas tem um negócio chamado carta, que você bota selo, manda pelo correio e tal. Poucas pessoas vão saber o que é isso aqui. Até hoje, querida demais, o pessoal que é aí do Rio deve conhecer a Zeni Santos, esposa do Walter Santos, que foi pastor muitos anos na primeira igreja batista São João de Meriti. E, cara, eu não via há anos que eu não encontrava. Eu lembro até hoje, num dia que eu não tinha grana, não tinha como comer. E chegou alguém disse, tem uma carta para você lá no negócio onde ficavam as cartas do seminário. Eu fui lá e quando eu li era dela, eu fui abrir, cara. Isso até hoje mexe muito comigo, porque ela estava assim, estava orando tal, e Deus me fez lembrar de você e tal, cara, e tinha uma grana ali dentro. Aquilo ali, até hoje isso mexe, porque ali eu percebi que Deus estava cuidando de mim, porque eu tinha um dinheiro ali, eu falei, Deus, estou entendendo que é o Senhor que vai cuidar. Cara, e a partir daí a coisa começou a fluir, assim, foi uma reviravolta nesses 6 meses. Um amigo meu, que eu agradeço demais, que é o Remi, que é pastor hoje, pastor Remi Damasceno, queridão de Niterói, que me ajudou demais. A Igreja Batista do Fonseca precisava de alguém para trabalhar com ele, porque eu fiquei sem igreja, né? Sem uma igreja esporadicamente, eu deixei a igreja, membro da igreja onde eu saí, não tinha desviado, não, mas estava membro, mas os caras não me deram apoio. Sim. Eu estava indo atrás, pregando aqui e ali, e aí nesse processo, então, ele me indicou para trabalhar com adolescentes lá na igreja, e a igreja, numa conversa com o pastor, me adotou. Nesse processo, eu fui trabalhar na Jumoca, fui convidado, eu tinha uma amiga que conheceu o processo, fui trabalhar na Jumoca, na Junta de Munépica, JBB hoje, como assistente lá de redação, nunca tinha trabalhado em redação de revista,
de uma das revistas lá com a Virgínia Martinha, que eu agradeço pra caramba também, amiga querida, me adotou lá e fui trabalhar com o Josué Campanhã, trabalhei alguns meses ali, depois fui para a Gilberto, de Juventude Batista do Estado, e Deus foi suprindo. Então, essa igreja para onde eu fui, foi a que me adotou, eu passei meus 3 anos e meio de seminário restantes ali, eles pagaram o seminário, meu internato, bolsa de livros, me cuidaram, eu entrei como seminarista e saí como vice-presidente da igreja, o pastor Isaías Frias, que era um velhinho saudoso, falecido, que me convidou, 2, 3 meses depois, chegou de Nelota, que é missionário hoje do Canadá, eu chamo de meu pastor, o cara me adotou com a Leila, a família, o Dininho, e cuidou de mim, do meu coração, e a juventude, comecei a me envolver de onde veio a provisão, e Deus fez um milagre, assim, para fechar. Eu falo, você me conta eu. Isso mexe demais comigo. Cara, eu fico feliz. A sua história é extraordinária. Nesse processo, a cantina do seminário abriram uma licitação, porque estava em aberta a vaga, eu já estava nessa igreja, trabalhando como seminarista, tudo nesse primeiro semestre, esses 6 meses. E aí eu indiquei um cara da igreja onde eu estava, ele tinha trabalhado com cantinas em presídios, tinha perdido lá a vaga, eu falei, cara, abriram lá no seminário, é outro público, é maluco, também é tudo doido que é seminarista, mas eu posso indicar seu nome para a licitação lá da cantina do seminário, tá, para te abençoar. E fiz, botei o nome dele lá, cara, Deus, mas nem imaginava. E no final, ele foi escolhido para cuidar lá da cantina, da alimentação do seminário, veio me dizer, eu falei, cara, glória a Deus, feliz por você e tal. Aí ele disse, cara, eu quero falar com você. Quando ele assumiu, 2 semanas depois, ele falou, o que é, cara? Eu falei, então, Marcelo, eu sei que você está aí na sua luta. Eu falei, não, cara, eu falei, então. Deus colocou no meu coração, te usou aqui para me abençoar. É o Almir, querido, né? Eu gosto demais dele. Aí ele falou, então Deus colocou no meu coração, isso é nos primeiros 6 meses. Até você se formar, sua alimentação, almoço e janta, você não vai pagar. O que você precisa, sua comida. Então, assim, Deus vai me forjando como líder, dependência dele, isso. E eu descobri, apaixonado por esse negócio de influenciar pessoas, depender de Deus, realmente não precisar deixar de ser quem eu sou, pelo menos no temperamento, né? Lógico que nos pecados a gente vai moldando, a gente precisa melhorar, mas Deus mostrou que era do jeito que eu era, e o que eu tivesse que mudar, ele ia me mostrar, ele ia me mudar, enfim. Mais ou menos. Beleza, cara, sua história é extraordinária, meu irmão. Eu deixei você falar aqui à vontade, porque quem está ouvindo aqui precisa conhecer essa trajetória de dependência de Deus, cara. Os pastores, os líderes, quando vão aceitar o desafio, eu acredito, né, porque aconteceu comigo também, não foi diferente comigo, o desafio, a linha tênue que é assim, aceitar, dizer sim para Deus, diante de tantos desafios, de tantas barreiras que surgem, abrir mão, às vezes, do conforto para liderar. E até de gente que você espera que vai te apoiar, né? Pois é, cara, pois é. Então, assim, diante dessa sua história e trajetória, cara, fantástica de liderança, você poderia destacar pelo menos um ponto aí, além do que você já mencionou aí, que tenha sido um grande desafio para você, cara? Assim, Levinho, eu acho que é uma coisa que marcou, né, e a gente vai ficando velho, né? Você é jovem, é garotão, é boy, aí você é a nova geração. Cara, eu 50 já, né? Tô com 50. A gente começa a olhar para trás e começa a perceber. A gente estava conversando um pouquinho antes de estar junto aqui. Ontem eu estava dizendo isso para a minha igreja numa live que a gente está fazendo nesse tempo de pandemia. Né? Deus vai forjando a gente, vai amadurecendo a gente a partir dessas dores que a gente vive. E talvez uma das que mais me marcou foi nessa última transição ministerial, que tem a ver muito. Essa coisa de dependência de Deus é muito forte para mim, né? Muito. Eu acho que Deus às vezes permite para me lembrar, né, para que eu não me torne autossuficiente e para me lembrar de que aonde eu cheguei, o que eu conquistei, quando eu digo eu, assim, onde Ele me trouxe, para eu me lembrar disso, tem a ver com Ele, não comigo, né? Ele, os dons, as habilidades, a capacidade, os defeitos são culpa minha e as virtudes realmente não é hipocrisia, é a glória dele, a honra dele mesmo. Eu tenho que buscar viver uma vida de integridade, de obediência. E nesse processo dessa última transição ministerial para essa igreja onde eu estou há 15 anos, sou pastor há 15 anos, foi um desafio muito grande, porque eu era pastor aqui numa igreja em São Paulo, muito querida, a Igreja Batista em Perdizes, era um dos pastores, não era o pastor titular da igreja, fazia parte da equipe, mas uma igreja onde tinha toda a estrutura financeira, suporte, enfim, amigos queridos, eu estava feliz com a igreja feliz comigo, não tinha por que fazer uma mudança nesse processo aí. Então, Deus, de repente, direcionou para uma série de fatos que aconteceram
para que a gente viesse para essa comunidade aqui, né? Eu estou aqui na Zona Leste de São Paulo, né? Eu sou palmeirense aqui em São Paulo, então eu falo que é perto do Cadeão do Corinthians, ali em Itaquera. Né? Então, eu não perco a oportunidade, mas é uma região assim, abençoada, mas eu não conhecia, nunca tinha vindo para o lado de cá, só conhecia o lado de lá, Zona Oeste de São Paulo. Tinha vindo uma vez para pregar no Congresso de Adolescentes, que eu quase me perdi, usei GPS, né? Achei longe demais, dizer, caramba, que lugar é esse? E nesses direcionamentos de Deus, eu acabei entendendo que era para vir para essa comunidade muito, muito amada hoje, mas, assim, humanamente falando, era um desafio muito grande, era uma mudança. Lá onde eu estava, se eu não fizesse nenhuma grande bobagem, se eu não, né, eu podia me aposentar ali, assim, humanamente falando, eu gostava da igreja, amava a igreja, o povo me amava, assim, era algo de Deus mesmo, a gente entendia mais a história dos ciclos, né? Eu tinha sonhos, tinha uma visão ministerial que Deus tinha me dado, algumas questões aconteceram, e a gente entendeu o que era para fazer essa mudança. Só que a gente veio para cá, eu, a Cláudia, nós tínhamos uma menina, na época, a Tainá, que é minha filha mais velha, que está com 18 agora, tinha acho que 3 anos, e a Cláudia estava grávida do Lucas. Nós fizemos a mudança, aceitamos o desafio, cara, e nessa transição nós aceitamos o convite em julho. Íamos tomar posse em outubro, porque eu tinha algumas responsabilidades lá ainda, e então, assim, eu preciso fazer a transição, não posso jogar tudo pro alto. Cara, nesses 6 meses, 4 meses, você tem uma ideia, assim, na transição, o meu filho nasceu, com 15 dias de nascido, ele foi para a UTI, ficou 17 dias numa UTI, né? A gente quase perdeu ele, meio que simultâneo, a casa que a gente ia morar nessa mudança para cá, que estava certa de ser alugada. A pessoa desfez o negócio 10 dias antes de ele entregar o apartamento e vir para cá, então eu não tinha também onde morar, e tinha que arrumar uma casa porque tinha que entregar, e nesse processo meu carro foi roubado. Então, assim, a gente vindo para um lugar onde a gente não conhecia, distante, a gente não tem ninguém aqui em São Paulo, somos eu, minha esposa e os meninos, as nossas famílias, né? Não tem ninguém assim de família, né? A família de Minas e a minha daí de Niterói. Então, era aquela luta de dizer assim, Deus, espera aí, a gente está entendendo que é a sua vontade e a gente está obedecendo ao Senhor. E obedecer ao Senhor, meu filho está na UTI, eu não tenho lugar para morar. O meu carro, que o Senhor me deu, eu não tenho carro nem para me deslocar. E eu me lembro, e nesses conflitos, né, Deus foi cuidando, assim, foi difícil, foram alguns meses, 6 meses aproximadamente, de julho a agosto. Ele nasceu em agosto, e a gente tomou posse 2 de outubro. Então, até dezembro desse ano, foi um processo assim, muito difícil, porque, mas com isso tudo, o que aconteceu? Eu lembro a casa que nós moramos 15 anos, até no passado nós moramos nessa casa. Como é que eu não tinha casa? Eu saí da UTI, eu lembro até hoje, internado, aí eu orava com a minha esposa lá no hospital, enfim, com ela, e a gente orava de dar uma casa para nós, pegava o metrô, o busão, nunca tinha vindo para cá, e eu andando pelas ruas, eu Deus, dá uma casa, eu parei na frente de uma casa que tinha casa top, 3 quartos, suíte, enfim, todas as vagas na garagem, eu olhei, e o cara terminando de botar o piso assim, do estacionamento, da garagem. Aí eu olhei e falei, Deus, casão, né? Mas isso aqui não dá. A igreja onde nós estamos não tem grana para isso aqui, não. Você é louco, os caras, não custa. Aí eu falei, vocês sabem onde é que tem imobiliária, casa para alugar? O cara falou, nossa, aqui tá. Eu falei, não, beleza, mas quanto é que custa? Ele falou, não sei, a gente está terminando aqui, vai na imobiliária ali. Eu fui lá conversar. Para resumir a história, cara, a coisa fechou de uma maneira, encaixou assim, sobrenatural. Uma casa, a primeira locação, quando a gente mudou, os caras estavam botando tanque. Ninguém nunca tinha morado, uma casa linda. Nós ficamos lá 15 anos nessa casa que Deus preparou para nós. Deus usou pessoas, eu praticamente não fiquei sem carro, não deixava o carro comigo a semana, nesse processo todo. Meu filho está aí com 15 anos de idade, um cara está maior do que... Então foi um tempo assim, difícil, porque a imagem que eu tenho, só para fechar, assim, quando a gente tomou posse, até mesmo antes de tomar posse, que eu ficava fazendo transição, eu acho que era 2 domingos por mês eu vinha para cá e 2 eu ficava lá antes de eu tomar posse, né? Me lembro, essa cena é muito forte, que eu saía do hospital com a minha esposa, deixava ela lá, atravessava a cidade, porque o hospital era lá perto de onde a gente morava ainda, na Zona Oeste, atravessava a cidade, chegava para o culto. Cara, a única coisa que eu fazia, chorava o culto todo. A gente tinha, com a liderança da igreja aqui na época, tinha um pastor Jeremias, amigo querido, que era pastor aqui na época, junto com a gente, da equipe, e ele dirigia, eu só subia para pregar, cara. Eu me lembro como se fosse hoje, assim, eu só chorava, o culto todo chorava, e quando subia para pregar, a expressão que eu uso, que é a expressão que eu até brinquei com
aquele pastor que falou na conferência lá da Central no passado, que é o bem quietinho, que é lá na Guatemala, como é que é o nome dele? Putz, faltou o nome. Sim, sim. Me fugiu o nome dele agora. Enfim, o cara é bênção demais, o cara é fera demais. E, cara, Deus me tomava, o Espírito Santo me tomava. Essa ideia, eu ficava possesso pelo Espírito Santo, que eu me transformava e pregava. Talvez foram os melhores sermões que eu preguei na vida. Uma unção, uma autoridade, um quebrantamento. E eu descia dali, chorava, chorava, chorava. Então, assim, foi algo que eu dizia assim, Deus, é o Senhor mesmo. É o Senhor que faz, está no controle. Então, foi difícil, mas ali... E o que foi? Deus ali me preparou para coisas difíceis que eu enfrentei nos últimos 15 anos e algumas coisas que eu estou até lidando agora nesse tempo de ministério. Eu entendi que Deus me forjou ali, não só dependência, mas maturidade, oração, confiança. Show. Então, Marcelo, você então está dizendo para a gente o seguinte, que um dos maiores desafios que você enfrentou nessa trajetória aí foi essa transição, sair de uma liderança confortável, não é isso? Uma igreja onde você tinha ali uma zona de conforto, recurso, né? Tudo disponível, aceitou o desafio de Deus para ir para uma igreja, né? Um pouco mais humilde, com um pouco menos recursos, e não bastante, você ainda perde o carro, o filhão aí, não é isso? Vai para a UTI e passa por toda essa dificuldade e tudo mais. Cara, como é que você... Eu vim para ganhar um quarto na época do que eu ganhava, no salário, assim, 75% a menos, e Deus mudou tudo. Hoje é outra coisa. Pois é, cara, pois é. Então pensa comigo aí, só um bocadinho para a galera que está ouvindo a gente aí e assistindo, como é que você enfrentou isso, cara? Como é que você pensou na época? Como é que você se preparou ali para enfrentar esse desafio todo aí? Meu irmão, eu acho que assim, oração, ajoelho, eu aprendi, talvez como nunca antes, o poder da oração, né, de depender de Deus, me jogar nos braços de Deus, literalmente. Você sabe o que é isso, você viveu algo parecido, eu acompanhei, talvez você não sabia dessa minha história, mas quando a gente conversou, eu lembro um tempo lá atrás que em BH, eu me vi você, então eu louvo a Deus pela sua vida mesmo, porque você está colhendo aí, você sabe do que eu estou dizendo, a gente aprende a depender de Deus. Então, acho que oração, bela lição é oração. Líder cristão, ele tem que ter uma vida de oração. Mesmo ele não precisa ser um cara, mas tem que orar, cara. Tem que aprender a orar, se obrigar a orar. Pode parecer estranho, líder. Cara, você tem que separar tempo para orar, aprender a orar, a falar com Deus, a brigar com Deus, entender que Deus é um pai, que ele não vai ficar bravo se você reclamar, se você der uns berros de vez em quando, se você ficar bravo com Deus. Ele sabe que o seu coração ama e que você tem limites. Então, eu aprendi a abrir o meu coração para Deus. Acho que foi essa a primeira coisa. A segunda coisa, eu acho que me cercar de pessoas que podiam me abençoar na caminhada. Amigos leais, amigos que não iam me julgar, porque nesse tempo aí, cara, tinha dia que eu tinha vontade de jogar tudo pro alto. Eu imagino. Eu tinha vontade de, sabe, como a turma brinca, né, de botar fogo no parquinho, tacar fogo, vamos embora, larga, sabe, chutar o balde. Tinha, e eu tive amigos para quem eu podia ligar, porque vão ter os amigos de Jó, né, cara? Quando eu fiz isso, teve amigos meus que disseram, cara, você é maluco, você vai sair da cerveja rica lá para ZL, você com a esposa grávida, você é trouxa, você é louco, né? Então, talvez a segunda dica, depois da oração, é escolher a quem você vai dar ouvidos, né? Além de Deus, você tem pessoas que vão estar à sua volta e você vai ouvir muita coisa. Então, escolha quem você vai dar ouvidos. Isso fez toda a diferença. Eu tive amigos, cara, que até não entendiam a decisão que eu estava tomando, mas sabiam que eu estava debaixo da direção de Deus. Então, os caras me apoiavam, ouviam, às vezes, besteiras, às vezes até que eu falava, assim, eu abri o coração, desabafava, e depois que eu dizia, os caras disseram, tá bom, e agora, o que você vai fazer depois que você explicou isso? Aí eu voltava ao meu equilíbrio, né? Então, assim, pessoas, de amigos leais, amigos que possam te ouvir sem te julgar. Cara, isso é fundamental. Eu assim, concordo com você plenamente. Eu tenho uma experiência dessa, né? Assim, rapidinho para compartilhar aí, claro, daquilo que a gente experimentou também lá atrás. Alguém que vai até participar desse bate-papo com a gente aqui também depois. Quando eu fui procurar e falar com ele, tô passando por tal situação aí, cara. E aí ele bateu no meu ombro, né? Um ancião já, muita experiência, muita bagagem. Ele falou assim, não gaste energia nem tempo tentando se defender. Porque as pessoas que te conhecem estão do seu lado, vão te apoiar, estarão do seu lado, mesmo que tudo pareça o contrário. Mesmo que você pareça um vilão, eles estarão do seu lado. Agora, quem é contra você, meu irmão, mesmo que você apresente o melhor dossiê do mundo, sabe? A melhor apresentação,
ainda assim eles vão dizer, tem treta nisso daí, tem alguma coisa errada. Eles vão tentar argumentar contra. Então, eu acolhi aquilo ali, rapaz, para acalmar meu coração. Faz diferença, né? Faz diferença, cara. Faz toda a diferença. Então, assim, cara, eu fico feliz você compartilhar isso com a gente, porque quem está ouvindo a gente aqui, eu tenho certeza, se não passou ainda por um desafio, vai enfrentar, vai passar por isso. Outro dia eu preguei Faz parte da liderança. Faz parte, né? Outro dia eu preguei sobre Jonatas lá e o amigo dele que carregava a arma dele. Eu falei exatamente isso. Eu falei, gente boa, vocês precisam aprender a escolher quem carrega a sua arma. Porque esse camarada pode te dar uma arma sem munição, pode te dar alguma coisa que vai mascar na hora. Não é isso? E às vezes vem até fogo amigo, né? O cara carrega a sua arma e às vezes ele usa contra fogo amigo. Você sabe que... Tem inimigo de fora e inimigo de dentro. Verdade, verdade. Cara, então... Cara, deixa eu pedir a você o seguinte aí. A sua história é boa demais, mas a gente tem que chegar ao fim. Sim, sim. Eu gostaria muito que você pudesse deixar aí, cara, 1, 2 ou 3 conselhos, algo que você acredita que vale a pena aí para quem está assistindo a gente, aplicar na liderança deles aí. Eu posso deixar, teria vários, né? Vários conselhos da gente, mas são 3 coisas que para mim até hoje me movem e eu ainda sou líder, e no nosso caso aqui, liderança cristã, né? Líder como pastor, como docente, como professor, eu gosto muito de ensinar, acho que é um dom que Deus me deu, e eu ainda acredito nisso, e eu acho que são fundamentais, se eu puder deixar essa dica. A primeira, dependência de Deus, né? A minha história, eu acredito que eu estou aqui, eu cheguei até aqui, porque eu aprendi a depender de Deus, às vezes das formas mais difíceis, mais duras, mas ou eu dependia, ou eu jogava tudo pro alto, eu escolhi depender de Deus, e não foi fácil, e nesse tempo de pandemia, eu vejo muito isso, não é fácil, às vezes o caminho é longo e é o que a gente está vivendo, a gente não sabe quanto tempo essa pandemia vai durar, mas, cara, a opção de depender de Deus é melhor, porque uma certeza a gente tem, se tem alguém que pode levar a gente lá para o outro lado, para o final dessa história, é Ele, então, aprenda a depender de Deus, aprenda a confiar em Deus, aprenda a se lançar nos braços dele, primeiro. Segundo, escolha as pessoas que vão caminhar com você. Vou usar aí exatamente o que você colocou. Escolha quem vai carregar suas armas. Escolha quem vai estar lutando as batalhas juntos. Você tem que se cercar de amigos, de amigas, de pessoas de oração. Mas eu tenho amigos meus há mais de 25 anos que viveram essa fase comigo do seminário, cresceram juntos, né? Eu posso citar alguns deles. Um que é muito querido, amigo do coração, José Salustiano, que é um pastorzão aqui de São Paulo. Eu falo para mim, a exemplificação do que é ser amigo, né? Aquela história de Noemi, né? O teu Deus vai ser o meu Deus. Esse cara, a gente está há 25 anos juntos e é um amigo que a gente fica sem se ver há meses. E quando a gente se encontra, quando alguma coisa acontece, ele me acha ou eu encontro ele. Então, escolha amigos para caminhar com você ao longo da vida. Gente que construa relacionamentos profundos, né? Você é líder, você conhece muita gente te conhece. Você precisa de gente com quem você construi relacionamentos profundos. E terceiro, não perca a sua identidade. Não deixe de ser quem você é. Nem todo mundo vai gostar, não adianta. Mesmo que você crie um personagem, não se iluda. Vai ter gente que não vai gostar de você, do jeito que você fala, da forma como você age. Se você é barbudo aí, igual o Devinho, ou se você usa barba cerrada, se é cabeludão, se você fala impostado, se você fala largado, igual a mim, carioca, faca na caveira. Sempre vai ter gente que não vai gostar de você. Então, assim, mantenha a sua identidade, tenha a sua consciência de quem você é diante de Deus. Não é fazer um personagem, mas ser quem você é, obviamente, cuidando daquilo que você precisa tratar no seu temperamento, aquilo que não vai edificar, que talvez vai machucar pessoas, que vai trazer escândalo. Né? Não é assim, vocês vão ter que me engolir, não é isso. Mas a sua identidade, seja simples, seja você mesmo. E é uma coisa que eu aprendi, eu compartilho com meus alunos do Hagai, né? Assim, a gente fica muito preocupado, talvez você que está começando a sua caminhada de liderança, a gente às vezes fica muito, e eu já passei por isso, muito preocupado com a reputação. O que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? Eu aprendi isso, e nas minhas aulas de integridade do Hagai eu tenho ensinado isso porque eu aprendi. Né? A gente precisa cuidar da nossa integridade. Se a gente cuidar da nossa integridade, do nosso relacionamento com Deus, com a família, ser honesto com as coisas de Deus, com as pessoas, Deus vai cuidar da nossa reputação. Deus cuida da nossa reputação. Até porque reputação é o que as pessoas acham, o que pensam que a gente é.
Integridade e caráter é aquilo que nós somos, é aquilo que Deus sabe. Então, quem nós somos é a nossa integridade e nosso caráter. Reputação é só o que as pessoas pensam, é a imagem, aquela imagem que elas têm da gente. Então, se você cuidar da sua integridade, do seu caráter, Deus vai cuidar da tua reputação, Deus vai levar você aonde Ele tiver que levar. E o legal é que quando você chegar lá, você vai ter a plena convicção. Lógico que é legal, você curte. Eu sou apaixonado em viajar, abençoar pessoas, pregar, ensinar. Mas você está sempre com o pezinho no chão, sabendo que se resolver sair, se Deus puxar o tapete e tirar a mãozinha, estou na roça. Então, Já era, né? escolher amigos, relacionamentos profundos e não perder a identidade, a simplicidade, cuidar da tua integridade, porque da reputação Deus vai cuidar com certeza. Top demais, meu irmão, top demais. Eu fico pensando nesse último tópico que você mencionou agora aí, né? A questão da identidade. Eu comentei com os líderes outro dia aqui da nossa igreja também, falei, olha, tomem cuidado para você não viver baseado na opinião dos outros, porque Verdade. Elogio e crítica não passa de opinião, né, cara? Isso aí. Não passa de opinião. Então, algumas pessoas acabam perdendo a identidade porque querem agradar o tempo todo. Rapaz, isso é perigoso isso demais. Desmonta. Isso é superficial demais. E chega uma hora assim, você pode enganar as pessoas por algum tempo, né? Algumas pessoas, agora você não pode enganar todo mundo o tempo todo. Chega uma hora que deve ser muito ruim. Você tem que não poder ser quem você é. Então, o cara que eu sou para minha mulher, para os meus filhos, é o cara que eu sou em cima do púlpito. Com as coisas boas, às vezes não tão boas, mas isso é mais leve. Cara, eu quero te agradecer, meu irmãozão. Muito obrigado, Marcelo. Você é uma inspiração para a gente, cara. Você é um grande professor, né? O dom de Deus do ensino está sobre sua vida, tenha certeza disso. E eu quero te agradecer muito por você, no meio da sua correria aí, cara. Eu sei disso, você já compartilhou comigo aí, de ter esse tempinho aí para poder compartilhar da sua experiência com a gente. Muito obrigado. Peço que Deus abençoe sua vida e possa restaurar todos os sonhos e toda necessidade que há aí, o Senhor vai suprir. Amém. Em nome de Jesus. Amém, eu creio. Agradecer a você por esse convite, né? Um privilégio, o seu carinho, ou a sua coragem e loucura de me botar aqui, enfim. Mas, de verdade, você é um amigo querido, assim, de verdade, a sua jornada inspira também, a forma como você vive os sonhos de Deus para você e para onde a gente coloca. É muito legal ver gente dessa nova geração, né? Você é um pouco mais novo que eu, é muito legal ver que Deus continua levantando gente comprometida com Ele, com o reino dEle. E parabéns por esse espaço. Eu acho muito legal a gente poder ter essa oportunidade de compartilhar e dividir o que Deus tem feito junto com a gente, viu? Obrigado. É uma honra mesmo. Valeu. A gente sempre termina esse papo de líder aqui mostrando o braço forte da liderança, cara. Não somos nós os fortes, mas o Senhor que está em nós nos torna forte. Então, mostra aí o braço forte da liderança para a galera aí. Rapaz, vai ter que... Precisa de muito Photoshop aqui. Muito... Não, cara, você quer me humilhar, mano. Amigão, um beijo, cara. Beijo no coração, Deus te abençoe. Tamo junto na caminhada aí, servindo ao Rei. O Reino, abraço nesse povo querido que está com a gente. Jesus te abençoe na caminhada. Amém, um beijão. Tchau, tchau.